Olá, ontem à noite eu fui surpreendido com um convite extremamente honroso do reverendo Edivaldo Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Araguari, Minas Gerais. Ele me pediu para gravar um vídeo de 30 a 40 minutos sobre o impacto da reforma na educação. Bom, e agora, pela manhã, eu estou fazendo isso, tentando gravar algumas anotações sobre a reforma. A reforma protestante foi um evento no âmbito religioso e teológico. Essas foram as suas motivações. Acontece que, conforme os reformadores compreenderam, fazendo jus aos ensinamentos bíblicos, a nossa fé ela tem implicações nos mais diversos aspectos da vida. A fé não é um elemento solitário. A fé ela se associa decorrentemente com outros elementos através de uma praxis fruto de uma nova compreensão da realidade, partindo de um coração novo, transformado pelo Espírito, que passa a olhar o mundo à sua volta a partir das Escrituras Sagradas. É por isso que as transformações vão se tornando gradativas e, por sua vez, os conflitos são inevitáveis. Mas retornemos um pouco. É muito comum pensarmos em Idade Média como um período de trevas. Essa é uma nomenclatura que vem dos humanistas renascentistas e depois, na modernidade, isso foi, digamos assim, ratificado. Na realidade, esta conceituação é apenas uma caricatura da realidade. Porém, quando a caricatura nos agrada, nós pouco queremos saber dos originais. Ou seja, o original ou os originais não me importam muito, porque eu estou satisfeito com aquela caricatura e nós, protestantes, tendemos a gostar dessa caricatura. Mas ela não faz jus plenamente à realidade. A Idade Média teve, sem dúvida, grandes problemas, como todas as épocas têm, e havia, de fato, períodos, né, já que houve vários períodos dentro da Idade Média, nebulosos, de um modo especial, na questão religiosa. Mas nós não podemos esquecer que na Idade Média nós temos ali Santo Agostinho, nós vamos ter São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, São Vítor, e tantos outros pensadores que trouxeram contribuições importantes para a história do pensamento, e esse pensamento contribuiu de forma magnífica na construção da sociedade, um novo olhar da sociedade. E também a Idade Média foi o período da criação das universidades. Desde o século XII, nós temos o surgimento das universidades que vão se propagar bastante, e a ponto de, no final do século XV, nós termos mais de 75 universidades na Europa. E nós destacamos aqui a Universidade de Salerno, Bolonha e a Universidade de Paris. A de Paris era a universidade que era responsável pela ortodoxia católica. É ali onde se elaboravam as doutrinas, no sentido que nós tínhamos os pensadores da igreja que poderiam avaliar, formular, criticar, elaborar princípios teológicos, pronunciamentos para a igreja romana. Era o centro mais conservador. Mas também nós temos que ver que na Idade Média, as universidades se constituem num centro de domínio intelectual católico. Isso é um ponto. Lutero era um homem com a mentalidade mais medieval. Calvino, ele estudou na Universidade de Paris também, estudou na Universidade de Orleans, ele estudou em grandes centros. Mas Calvino, ele tinha uma mentalidade mais humanista.
Não que Lutero não tivesse também conceitos humanistas, é óbvio, mas a mentalidade de Calvino era mais humanista, e não é à toa que quando ele cria uma escola em Genebra, ele cria com o nome de Academia, isso em 1559. Mas o que nós podemos observar no campo educacional, para não fugir do nosso tema, é que Lutero ele vai enfatizar junto às autoridades quanto à necessidade dos príncipes criarem escolas, dos príncipes patrocinarem uma mudança de metodologia no ensino, e ele ilustra isso. Ele não quer que, ele entende que os alunos não devem ficar estudando o dia inteiro e simplesmente decorando fórmulas, mas que juntamente com o trabalho intelectual haja um tempo para um trabalho físico. A ideia de aprender uma profissão, que os alunos usassem bem a biblioteca, que aprendessem a pensar para poder resolver novas questões, novos problemas. E ele escreve isso com insistência, já em 1529, faz menção disso também na introdução do seu breve catecismo. A ideia era que o Estado deveria obrigar os pais a mandarem seus filhos para a escola. E a motivação dele é uma motivação teológica. Ele entende que a luta contra Satanás era muito árdua e que Satanás se valia da ignorância do povo. Essa influência de Lutero foi extensa em vários sentidos. Ele contou com o apoio de um homem de um temperamento muito brando, Melanchthon, mas era um humanista com uma grande capacidade de síntese e, ao mesmo tempo, de agregar pessoas. Basta vocês entenderem que Melanchthon era um grande amigo de Lutero e se tornou um bom amigo de Calvino. E ele tinha ali dois homens com temperamentos diferentes e ele soube lidar muito bem com esses homens e teve o discernimento, certo ou errado, eu não sei, mas Calvino escreveu uma carta para Melanchthon, desculpe-me, para Lutero, e ao que parece, Melanchthon não entregou esta carta, talvez temendo uma resposta mais brusca de Lutero. Lutero já estava numa fase mais de final de vida, mais angustiado, mais agitado em suas lutas, em seus debates. Mas Melanchthon foi o grande ministro da educação da Alemanha. E as reformas que houve na Alemanha tornaram a Alemanha insuperável até o século XIX. Até o século XIX, nenhum país na Europa ousava, digamos assim, competir educacionalmente com a Alemanha. Lutero, ele foi, então, importantíssimo para isso. Ele foi importantíssimo também quando ele traduz lá o Novo Testamento, em setembro de 1521, e ele traduz o Novo Testamento baseando-se na edição grega que Erasmo de Roterdã havia lançado em 1516, depois havia revisto e aperfeiçoado essa edição em 1519, e Lutero se baseia nesta edição para fazer a sua obra primorosa. E ali nós vamos ter um elemento fundamental para a unificação da língua alemã, que era repleta de dialetos. Então, nós vamos ter uma padronização da língua alemã, que vai favorecer o ensino nas escolas, vai favorecer a difusão de livros e a leitura desses livros. Então, houve época em que metade do que se publicava na Alemanha era da lavra de Lutero. Lutero escrevia muito e vendia muito, quer dizer, no sentido não que ele oferece benefícios financeiros com isso, mas as tipografias colhiam muitos frutos com a leitura de Lutero, porque o que saía da sua lavra, logo, aquilo se espalhava, ou pessoas simpáticas, ou pessoas querendo conhecer as suas ideias, ou pessoas que queriam combater essas ideias. Então, Lutero era um homem brilhante, de um temperamento explosivo,
mas de uma inteligência peregrina e primorosa. Então, ele contribui para unificar a língua, ele enfatiza a alfabetização, ele escreve muito, muito, e tem uma perspicácia muito grande para aplicar a palavra às situações do dia a dia. Era um homem muito agradável. Quando você lê a obra Conversas à Mesa, você tem ali a noção de um homem com um humor bastante sofisticado e, ao mesmo tempo, como eu falei, perspicaz para entender as situações concretas, contemporâneas de sua existência. Então, dentro de apontamentos, eu destaco isso em Lutero. Em Calvino, nós vamos observar a sua preocupação logo quando ele passa por Genebra. A estada dele foi muito rápida lá, de 1536 a 1538. Ele reativa um colégio, Rive, um colégio que estava já falido, quebrado. Ele ressurge com essa escola, propõe a educação de meninas, uma coisa rara. Há quem pense que ele foi o primeiro a propor isso. Eu não estou seguro se ele foi o primeiro, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a propor o ensino para meninas. Mas esse colégio logo fecha quando ele é expulso de Genebra e vai para Estrasburgo. Quando ele volta mais tarde a convite, em 1540, então, quando ele volta, em 1540 e 1541, ele vai trabalhar para criar, depois de solidificar a reforma em Genebra, para criar aquilo que seria chamado de Academia de Genebra. Mas isso só foi conseguido em 1559. Havia uma pobreza grande em Genebra por causa de uma população de imigrantes muito grande. No tempo de Calvino, as estatísticas já apontam mais ou menos para 12 mil habitantes, e Genebra chegou a abrigar 18 mil, ou seja, uns 6 mil, mais ou menos, de imigrantes, e muitos deles chegavam sem nada. Muitos chegavam por perseguição. É claro que outros foram para lá para estudar na Academia de Genebra, mas muitos e muitos foram porque foram expulsos de sua terra, foram perseguidos, como foi o caso do John Knox, que mais tarde escreveria a Confissão Escocesa, não sozinho, obviamente. Ele também não sozinho editaria a Bíblia de Genebra e seria o criador do presbiterianismo na Escócia. Então, ele apenas é um dos casos, mas esses homens passavam por lá e, quando podiam voltar para as suas terras, levavam os princípios teológicos, pedagógicos, sociais e culturais da Reforma. Então, Genebra, para criar essa academia, valeu-se de esmolas, de ofertas, e às vezes vinham homens para lá com recursos, e esses homens também ajudaram, já que Calvino ele desejava uma escola gratuita, coisa que ele nunca pôde fazer, porque não teve recurso suficiente. Mais tarde, já com seu discípulo Beza, após a morte de Calvino, conseguiu-se, durante um período, haver uma gratuidade para ali estudar. Mas nós encontramos, então, a Academia de Genebra como um centro cultural que ganha respeitabilidade na Europa e também um grande centro missionário. Ali nós temos a preparação de missionários, inclusive para que viessem depois para o Brasil, embora a grande ênfase primeira era a França, por uma questão, obviamente, geográfica, fronteiriça, e a grande paixão que Calvino tinha pelo seu país. Então, muitos e muitos comportores contrabandearam Bíblias e, de um modo especial, obras de Calvino para difundir isso na França. Calvino, como Lutero, eles vão sustentar a necessidade de alfabetização. Por trás disso,
está um princípio que Calvino, que Lutero levantou e Calvino depois desenvolveu, a necessidade de uma fé explícita. O que é uma fé explícita? É o princípio de que o fiel ele deve ter condições de expor a sua fé, saber por que crê. E, no caso, eles estão na contramão do conceito medieval de uma fé implícita, que o fiel já nascia católico e ele pertencia à Igreja Católica, mas, na realidade, ele não precisava necessariamente saber o que a sua igreja ensinava, porque ele cria naquilo, era uma fé implícita, ele pertence àquela igreja. Então, Calvino, mesmo admitindo que há coisas que nós não conseguimos alcançar pela nossa limitação, nós devemos nos esforçar por conhecer a palavra de Deus, contando com o auxílio indispensável do Espírito. Isso traz, então, a necessidade de um ensino. É preciso que o fiel aprenda o que nós cremos. Observe, fazendo aqui um anacronismo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua classe de catecúmenos. Algumas outras igrejas chamam de noviciado, sei lá, chamam de treinamento, ou chamam de discipulado. Nós chamamos de catecúmenos por causa da palavra catequel, que tem a ver com instrução. Então, a ideia no catecúmenos é que alguém possa conhecer no que cremos e depois possa dizer, não, eu quero fazer parte da igreja ou não. Essa é a ideia de uma fé explícita. Mas uma fé explícita, então, precisa de professores treinados para que possam ensinar. Uma outra coisa óbvia, decorrentemente, é que a reforma está propondo a linguagem do povo, no sentido de uma língua e uma linguagem, não é só uma língua, né? Ou seja, ensine aos fiéis de fala inglesa em francês, os alemães e alemão. E, ao mesmo tempo, uma linguagem, uma comunicação mais direta. Então, eu tenho que preparar bem meus professores para que esses alunos possam entender e, mais tarde, eles possam assimilar isso e também, futuramente, ensinarem. Seria uma espécie de uma corrente discipular. Bom, vamos observar aqui. Mas o povo não sabe ler, porque não havia preocupação com a alfabetização do povo. O Renascimento, que foi um movimento cultural, deu ênfase, mas não à educação do povo. Era uma formação apenas para a elite nas universidades. Sem dúvida, de muita importância o humanismo renascentista, mas não atingiu o povo. Daí a preocupação de Calvino com a sua escola, de Lutero de falar para o Estado ser obrigado a mandar, o Estado obrigar os pais a mandarem seus filhos para a escola. Então você quer se comunicar de uma forma acessível e na sua língua, mas o povo não sabe ler. Então eu tenho que criar escolas, eu tenho que traduzir livros ou escrever livros. Foi o grande dilema. Traduz-se as Bíblias para a língua materna, porém as pessoas não sabem ler. Por trás disso, como eu falei, está o princípio da fé explícita. O povo tem que conhecer a sua fé. Isso teve uma repercussão muito grande no campo educacional. Isso teve um efeito econômico também, primeiramente pela imprensa. É muito comum se falar de que a imprensa ela foi fundamental para a reforma. Sem dúvida, a imprensa trouxe grande contribuição para a reforma. Mas devemos também frisar que a reforma trouxe grande contribuição para a imprensa. A imprensa cresceu radicalmente nos países ou nas cidades protestantes, onde havia uma preocupação de leitura, de estudos. E quando você avança um pouco mais, estuda cidades na Alemanha, e quem faz esse estudo é o Chartier, ele faz uma tabulação em determinadas cidades na Alemanha e faz um corte por profissões, ele vai observar que os protestantes tinham mais livros
e liam mais em todas as áreas, porque por trás disso estava o princípio da fé explícita e a divulgação da Escritura. Quando você vai para a Inglaterra, você vai observar que a cultura inglesa ela é formada, lapidada em torno da Bíblia. King James, ela é fundamental em toda a elaboração da educação britânica. Então, a Bíblia esteve sempre por trás destes princípios práticos todos. E sempre uma observação. Ensina a ler, para ler a Bíblia. Você prega a palavra. Então, a reforma vai dar ênfase a isso também, aos seus fiéis entenderem a mensagem bíblica. Os fiéis entenderem a relevância desta mensagem. Calvino, ele dá um exemplo prático disso, muito grande. Essa história que eu vou contar é muito contada, mas é interessante ver a fonte primária dela. A fonte primária é uma carta que Calvino escreveu posteriormente, narrando esse episódio. Calvino ficou 3 anos fora, assim, de forma arredondada, 3 anos fora, quando ele foi expulso, eu mencionei, de Genebra e vai para Estrasburgo. Quando ele volta, e ele vai pregar naquele domingo, e a Catedral de Saint-Pierre estava lotada querendo saber o que Calvino ia pregar, ele abriu o texto onde ele havia parado 3 anos antes e continuou. E ele explica por que ele fez isso. Então, para mostrar, nessa carta ele fala isso, para mostrar a importância do ensino da palavra de Deus. Os fiéis deveriam entender isso, a importância da palavra. Então, observem, você educa de várias formas, partindo de um princípio espiritual, e isso tem uma importância cultural, e dentro do ponto que eu estou falando, pedagógico, educacional. Então, a questão da imprensa, como eu falei, aonde o protestantismo ia, levava a imprensa. Você vê o surgimento de Harvard, da Universidade de Harvard, está associada à primeira impressora nos Estados Unidos, e isso, pelo trabalho puritano, a primeira tentativa de trazer uma tipografia para o Brasil, devemos aos holandeses, e a máquina, de fato, veio para o Brasil. O impressor é que teve, parece, febre amarela quando veio para cá, então não me consta que essa impressora tivesse conseguido imprimir nada, talvez tenha sido perdido durante as guerras, mas observe, no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, como era algo extremamente natural que isso acontecesse. Então, o caminho da educação, do ensino, estava associado ao princípio também do livre-exame, de uma fé explícita e partindo da palavra de Deus. E assim, muitas e muitas pessoas foram alfabetizadas por meio da Escritura Sagrada. E se nós viermos mais para frente, vamos encontrar, no meu pastorado, já encontrei tantas e tantas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Pessoas que se converteram, muitas vezes, já na vida adulta, e eram analfabetas porque não tiveram chance de estudar, pelas dificuldades próprias, e agora conhecem o Evangelho e querem entender aquela mensagem. Elas querem ler aquele livro que está em suas mãos, querem cantar aqueles hinos, querem não só decorar, mas poder ler. E aprenderam, e pessoas que dominavam bem a linguagem bíblica, né? Eu costumo brincar, usando uma tradução antiga, e dizer que essas pessoas, muitas vezes, não sabiam o que era a palavra contemporânea, mas sabiam o que era jactância, que jactância estava na Bíblia. Então, a linguagem era uma linguagem automaticamente bíblica, porque eles aprenderam que foi só cartilha, não só espiritual, mas também intelectual. Mas, voltando, então, à reforma, nós vamos observar que o pai da didática moderna, João Amós Comênios, era um pastor.
ele teve uma formação de influência luterana e influência também calvinista. Repare, a teologia dele tinha algumas nuances lá mirabolantes, mas meu ponto não é esse. Meu ponto é que ele era um homem protestante, moraviano, foi o último bispo moraviano, teve uma vida de grande perseguição, perdeu sua biblioteca, perdeu sua família, foi difícil. Ele foi convidado, inclusive, para trabalhar em Harvard, mas ele não aceitou, ele não pôde aceitar esse convite. Então, ele viveu na Europa, escreveu muita coisa, e a sua principal obra, a Didática Magna, é uma obra magnífica, uma obra que transpira teologia, piedade em meio à educação. E quando nós vemos um dos princípios que o João Amós Comênios estabelece, é o princípio de que devemos ensinar tudo a todos. É um princípio magnífico. Ele crê que aquilo que existe pode ser ensinado a qualquer pessoa. Então, a sua proposta é desenvolver formas para atingir a todos. E ele vai falar que a proa e a popa da sua didática é que os professores ensinem menos e os alunos aprendam mais. O Comênio era um homem genial. Ele foi o precursor do método audiovisual. Logo no início do seu livro, nós temos ali alguns quadros, alguns desenhos que era para ajudar na educação, ajudar na alfabetização. Então, o propósito dele sempre era que o homem fosse educado, instruído, para que honrasse a Deus por meio do saber, da cultura e de uma vida íntegra. A glória de Deus fazia parte de uma meta importante de sua pedagogia. Quando você pega o John Milton, o autor do Paraíso Perdido, escreveu uma obra que hoje encontra-se mais por demanda, uma pequena obra sobre educação. Ele fala do pecado humano e como a educação era importantíssimo para que o homem pudesse crescer, amadurecer, para que ele pudesse, instruído, servir à sociedade, glorificando a Deus. Então, essa concepção de educação para o bem social, tendo como fundamento um ponto que eu ainda não mencionei, que é que o homem foi criado à imagem de Deus, isso permeia a educação protestante, isso permeia os princípios que nortearam os nossos pais na fé. Quando Calvino, como eu disse, que era um homem mais humanista, foi formado dentro de um humanismo renascentista. Então, quando ele se depara com o princípio humanista da valorização do homem, ele concorda com isso. O humanismo deu uma virada antropológica, o conceito de Deus, ou a primazia de Deus nos estudos, agora reverte para o homem. Então começa-se a pensar mais sobre o homem, obras literárias sobre o homem, sobre a família, pinturas cada vez mais centradas no ser humano, a confiança no homem. Quando você pega o Miguel Ângelo, a obra Davi de Miguel Ângelo, embora aquele Davi não é o Davi da Bíblia, basta olhar com cuidado a sua escultura, que o Davi ali era um Davi da Bíblia forjado, mas não era isso que Miguel Ângelo tinha em vista. Eu não vou detalhar isso, porque não teria ocasião. Eu estou lendo o tempo aqui, já está acabando o meu tempo. Mas você observa a mão de Miguel Ângelo, é uma mão extremamente grande, desproporcional, que faz bastante jus ao pensamento renascentista, não é? Que o homem, ele é senhor do seu destino. O homem pode levar adiante a sua vida e a sua história. E esse pensamento vai se desenvolver, chegando ao grau mais elevado no iluminismo, com a proposta de autonomia de Kant, e tão bem decantada por
por Nietzsche, na sua obra Gaia, a Ciência, e no Et Homo, e no Assim Falava Zaratustra. Mas voltando a Calvino. Então, Calvino vê a questão da importância do homem. Mas a importância do homem não está em sua racionalidade, como, por exemplo, mais tarde iria dizer Descartes, lá em 1637, no discurso do método. A grandeza do homem estava no fato de ter sido criado à imagem de Deus. Então, a partir disso, nós temos implicações culturais, sociais, educacionais. O homem deve ser honrado porque ele é a imagem de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Isso nos faz olhar a história diferentemente, o meu próximo diferentemente, o necessitado diferentemente, porque ele é tão imagem de Deus como eu. Então, a educação visa fornecer a este homem, criado à imagem de Deus, condições mais amplas para atuar na sociedade, vivendo assim a sua vocação para glorificar a Deus. Então, este princípio, junto com outros da centralidade da palavra, o livre exame da fé explícita, esses princípios vão moldar o conceito de educação dentro da reforma protestante. Bom, acho que meu tempo já acabou, mas basicamente era isso que eu queria falar, assim, dentro desses apontamentos sobre o impacto da reforma na educação. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Que Deus nos abençoe e que nos faça levar adiante esses princípios de glorificar a Deus, ter a palavra como centro de todas as coisas, e que, por meio dessa palavra que deve ser ensinada, propagada e vivida, nós marquemos a nossa presença na cultura, conduzindo homens a Deus, para que o Senhor seja cada vez mais glorificado por meio de uma vida íntegra, uma vida de fé e uma fé que seja operosa. Que Deus assim nos ilumine e nos abençoe. Amém.